Saurofaganax, o alossaurídeo do elemento fogo, contra Bronchix, o apatossauro do elemento secreto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu querido Terry, Dinogamer, para mais um vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, nós teremos uma grande batalha. Sim, finalmente voltamos com as batalhas de dinossauros. Mas enfim, neste vídeo nós teremos Saurofaganax contra Bronchix. Sim, qual será o dinossauro mais poderoso, qual que vai vencer, quem que levará esse grande título. Mas se você se interessou primeiramente a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Lembrando que neste vídeo eu não estarei sozinho, já que o Sascastel vai me ajudar para falar sobre as habilidades do Saurofaganax, etc. Neste vídeo nós vamos analisar um pouco os nossos oponentes e vamos ver qual que é o mais poderoso e etc. Mas enfim, vamos começar! E quem é que vai falar do Saurofaganax? Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, boa tarde para todos e bem-vindos para esse vídeo do Terry, que dessa vez é Saurofaganax contra Bronchix, e eu irei falar do Saurofaganax, já que eu e ele temos bastante história. Vamos começar com ele, o Saurofaganax ou Allosaurusanax, já que Saurofaganax máximo não existe, infelizmente. E o nosso querido Rei do Jurássico, quando apareceu a primeira vez, ele joga o Spine como se fosse um peso de papel e usa o seu Magma Blaster poderoso e oblitera o Espinossauro. Mas logo depois ele luta com o Gabu e se prova bem ágil, já conseguindo escapar do ataque relâmpago, que o ataque relâmpago é mais rápido que o sopro do vulcão do Terry e o Magma Blaster é mais rápido que o ataque relâmpago do Gabu. E quando o Gabu e o Saurofaganax estavam lutando, Terry e Tank vão para trás e empurram o Saurofaganax e Terry finaliza com o seu querido sopro do vulcão. Mas não é aqui que ele acaba, porque o set aprimora e ele fica 20 vezes mais poderoso, sendo o dinossauro mais poderoso até a chegada do T-Rex negro. Mas até essa chegada, o Saurofaganax era um dinossauro muito poderoso, conseguindo usar o seu fogo escaldante, que é considerado um super movimento que o próprio Terry não aguentava, e o próprio Terry é um dinossauro do elemento fogo. Era para ele aguentar as chamas do fogo escaldante, mas o Seth, vendo que o Terry não estava conseguindo usar, então ele aprimorou o Saurofaganax e fez uma evolução prematura, parecendo o Evolve Godzilla, que ele sai do gelo, todo evoluído, todo adiante. Mas o nosso querido Saurofaganax ficou muito mais poderoso, conseguindo bater de frente com todos os dinossauros principais, inclusive até o Ampelossauro, que era o dinossauro mais poderoso do elemento água, com seu querido Aqua Vortex, que conseguiu eliminar o Terry com uma só jogada. Mas ele foi derrotado no seu querido episódio 48 da primeira temporada com um movimento de fusão do Gabu e do Ace, o Trovão Tempestade Bazooka. Mas no roteiro original, o Saurofaganax não iria perder, ele iria usar seu fogo escaldante e o movimento de fusão do Ace e do Gabu iria ser derrotado, revelando que o fogo escaldante consegue obliterar mesmo um movimento de fusão. Mas você se pergunta, como é que consegue vencer o fogo escaldante, o super movimento? Simples, basta você ter 20 dinossauros e esses 20 dinossauros fazerem um movimento de fusão e o fogo escaldante será obliterado e tudo mais. Mas claro, ter 20 dinossauros num campo de batalha é meio difícil, já que nunca mais a gente viu 20 dinossauros num campo de batalha contra um certo T-Rex negro. Mas o Saurofaganax foi derrotado pelo Trovão Tempestade Bazooka e apareceu na batalha final, que ele teve sua redenção usando seu Magma Blaster poderoso, que ele era o dinossauro mais poderoso do time dos bonzinhos contra o T-Rex negro, já que o 20x não é só por causa da pedra copiada. O dinossauro que é invocado fica com seus 20x, parecendo o Kaioken quando o Goku usa. Então,
Praticamente o Saurofaganax tem seus 20x de atributos, todos aprimorados para o todo sempre. Bom, agora vamos ver o Terry Dinogamer falando do Bronticus. Bom, agora que Saskastelvo falou sobre o seu Saurópode, Saurofaganax, vamos falar sobre Bronticus. Bronticus apareceu lá na segunda temporada do anime Dinossauro Rei, apareceu sendo um apatossauro ou brontossauro, dependendo da versão que você assistiu, porque lá no Japão o Bronticus é um brontossauro, mas aqui nas Américas, quando o anime chegou, ele chegou sendo um apatossauro, já que na época tinha essa discussão sobre o apatossauro e o brontossauro, mas como nós sabemos, hoje em dia os dois são espécies totalmente diferentes, no caso o apatossauro é uma espécie e o brontossauro é outra. Bom, Bronticus apareceu lá no anime sendo um saurópode de grande porte, se comparado ao Seismossauro e o Supersauro ele não é tão grande assim, mas vamos ignorar esse fato. Bronticus apareceu sendo extremamente poderoso, não é à toa que quando o time D viu o Bronticus, o Rex e o Max disseram que esse era o dinossauro mais poderoso que eles já haviam enfrentado, porque antes de enfrentar o Bronticus, o time D só havia enfrentado o Izisauro ou o Titanossauro, que esse saurópode era extremamente grande, tanto que Max e Rex tiveram que formar um movimento de fusão para derrotar o Izisauro. E o Bronticus tem seus 21 metros de comprimento, tipo, se comparado ao próprio Ampelossauro, o Bronticus é muito maior, mas ele acaba empatando em comprimento com o Izisauro, ou o Titanossauro se você preferir. Bom, o Bronticus apareceu e literalmente meio que derrotou, entre aspas, o Ace e a Paris. No caso, Ace e Paris não voltaram para os cartões quando o Bronticus pegou eles, jogando eles pelo pescoço e colocando eles no chão. No caso, eles não voltaram para o cartão, mas Bronticus tem o seu extremo poder, que é a sua destruição espectral, que vai formar várias energias e vai jogar um raio, basicamente assim, que eu já vi muita gente discutindo sobre a destruição espectral, porque parando para pensar, a destruição espectral não é exatamente um movimento, e sim é basicamente um movimento exclusivo, porque o Bronticus não pode usar essa destruição espectral a não ser que ele esteja com uma armadura. Não é à toa que lá no mangá de Dinossauro Rei, o Bronticus não pode usar a sua destruição espectral sem a sua armadura, tanto que ele usa um outro movimento que é o Aqua Javelin, que só apareceu lá nos jogos, etc. Então, o Bronticus só vai poder usar a sua destruição espectral se ele estiver com uma armadura. Não é à toa que lá nos jogos de arcade também existe o Apatossauro do elemento secreto, que no anime, o Bronticus é do elemento água, ok. Mas nos jogos ele tem a sua versão secreto, que ele tem poderes de raio, digamos assim, é uns raios bem coloridos, que faz sentido com o seu nome, né, já que Apatossauro significa lagarto trovão. Então, eles fizeram meio que essa referência, que com esses movimentos o Bronticus pode usar movimentos de raio, etc. Então, até que faz sentido. Apesar que na tabela elemental, o fogo e o raio não se encontram, se eu não me engano. Vou passar uma imagem aí na tela, mas o Bronticus tem todo esse poder, sem contar que no final da segunda temporada, o Bronticus usou o poder das Pedras Cosmos, que ele se tornou o dinossauro mais poderoso, sem contar o T-Rex negro, entanto que o time D precisou da ajuda do Seth para usar as Pedras Copiadas e literalmente derrotar o Bronticus e os outros dinossauros espectrais. Então já prova que as Pedras Copiadas do Seth podem competir contra a Destruição Espectral e também as Pedras Cosmos, né, que apareceram lá no final da segunda temporada. Então agora nós vamos ver quem que irá vencer. Bom, mas agora vamos ver quem irá vencer, Saurofaganax ou Bronticus. Bom, se nós analisarmos físico, obviamente Bronticus tem físicos muito melhores se comparados ao Saurofaganax. Apesar do Saurofaganax ser rápido e ágil, conseguindo desviar de alguns golpes do Bronticus e atacando ele muito rápido, Bronticus é maior e possivelmente mais forte, mas apesar que se o Terry aguentou um peso de um Titanossauro ou Izisauro, que é bem pesado, eu acredito que o Saurofaganax conseguiria aguentar o peso do Bronticus, né? Porque lá na primeira temporada, apesar que o Saurofaganax foi literalmente arrastado pelo Ampelossauro, eu acredito que o Saurofaganax aguentaria o peso do Bronticus. Mas agora, se nós formos analisar poder, aí já é outra coisa, porque o Saurofaganax tem o seu Magma Blaster e o seu Fogo Escaldante, sem contar que ele tem seus 20x de poder. E o Fogo Escaldante é capaz de destruir um vulcão.
Sim, isso é meio que comprovado, entre aspas, no anime, porque na capa do fogo escaldante nós vemos o Saurofaganax arremessando o fogo escaldante em um vulcão, então isso meio que comprova que ele poderia destruir um vulcão, enquanto o Brontkis literalmente só acordou um vulcão, já que, ok, nós já vimos o Mapussauro fazer isso, mas foi com o cartão Hit Eruption, e o Brontkis literalmente fez isso só com a destruição espectral, e o vulcão não estava em erupção, e não foi com cartão de movimento, já que o Brontkis não é um dinossauro do elemento fogo, então isso prova o meu ponto. Então, eu acho que em poder estariam empatados. Mas agora, se o Brontkis usasse o poder das Pedras Cosmos, aí o assunto seria outro, porque com o poder das Pedras Cosmos, o Brontkis se tornou o dinossauro mais poderoso, sem contar o T-Rex negro. Sem contar que lá no mangá de Dinossauro Rei, quando o Brontkis usa as Pedras Cosmos, ele faz outra coisa. Ele não fica tipo... Ele fica até que poderoso, mas não cria o Pterossauro negro. No caso, ele faz umas cabeças robóticas que elas têm consciência, etc., que literalmente solam o Gabu, Ace e Paris. Tanto que o Gabu tem que precisar da ajuda do Pterossauro, no caso da Pterossauro, para tentar derrotar o Brontkis e, consequentemente, ela levar as Pedras Cósmicas. Então, o Saurofaganax teria um pouco de dificuldade. Então, na minha opinião, o Saurofaganax venceria com extrema dificuldade, porque... se nós analisarmos, em poder o Saurofaganax até conseguiria vencer. Por quê? Quando o Saurofaganax usa o seu fogo escaldante, o fogo escaldante carrega primeiro se comparado à destruição espectral. Porque o fogo escaldante é bem mais rápido, porque a destruição espectral tem toda aquela apresentação, tem que mostrar cada luzinha no canhão espectral do Brontkis, sem contar que o Brontkis só pode usar a destruição espectral se ele estiver com o seu canhão espectral. Se ele não estiver, ele não pode usar, já que lá no mangá de Dinossauro Rei, o Brontkis usou o Aqua Javelin e nos jogos, quando o Brontkis está com a sua forma sem armadura, ele tem outros movimentos totalmente diferentes. Então, na minha opinião, o Saurofaganax venceria essa batalha com uma extrema dificuldade. Não levem a mal, eu acho o Brontkis não vou dizer um baita vilão, mas ele é um baita dinossauro, sem contar que o Brontkis tem diversos problemas que eu tenho que falar um dia aqui no canal, por que o Brontkis é um vilão tão ruim se comparado ao T-Rex negro, que foi um vilão incrível. Mas então pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, comente aí o que você achou sobre essa batalha, comente aí o que você acha, quem ganharia na sua opinião. Eu estou preparando mais vídeos sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park, Godzilla e as franquias que você provavelmente vai gostar, mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. Fui!